noite. Tudo bom? Tudo bom, Marcos? Como você está? Prazer estar aqui com vocês, com você, com vocês. Obrigado pelo convite. Estou super honrado de falar, rever um pouco desse trabalho que foi feito em 1996. Faz muito tempo. Mas é muito legal rever aquelas cenas. Foi quase ontem, Marcos. Oi? Foi quase ontem, uai. Quase ontem, exatamente. Imagina, foram apenas é, uma, semanas. 24 Foi anos. questão de É, meses. verdade. E foi um grande sucesso. Na verdade, tem sido um grande sucesso porque a novela acabou se imortalizando de alguma forma, em que, ao passar dos anos, mais e mais pessoas que assistem, conhecem, querem assistir e compartilham. E cada vez o número de fãs e telespectadores da novela continua aumentando não só no Brasil. Então é um fenômeno. Eu acho muito interessante isso, porque foi, como eu falei, a emissora que produziu essa novela já nem existe mais, a Manchete, e foi um trabalho que o Walter Avancini dirigiu, e foi uma experiência extraordinária. Para mim, foi uma experiência curta, muito intensa, porque o meu personagem, ele morria enforcado no início do segundo capítulo, como todo mundo sabe, mas a tragédia dele e do personagem da Silvinha Buarque é que dava início toda aquela saga da Violante. Enfim, eu confesso que fazia muito tempo que eu não via aquelas cenas. E aí eu tive o prazer de ver esses vídeos que vocês editaram tão carinhosamente, de uma maneira tão boa. E eu presenciar aquelas cenas de novo depois de tantos anos me fez o maior túnel do tempo, assim, foi muito legal, muito legal. Nós ficamos muito felizes de saber disso. A nossa querida Cristel Bianco, que também participou com você da primeira fase da novela, também falou sobre isso. Rever essas cenas trouxe para ela também boas memórias, né? De um bom tempo da TV também. Acredito também em memórias da sua vida pessoal. Alguma coisa deve ter acontecido naquele período também que, de alguma forma, essas imagens te levam de volta a esse momento. Não, Marcos, não tenha dúvida. desculpa, pode falar. Não tenha dúvida. Sempre que a gente revê um trabalho que foi feito há bastante tempo, as circunstâncias que a gente vivia naquela época, que se misturavam com o dia a dia do trabalho, acabam vindo à tona também. Esses tempos, onde é que foi? Nem me lembro, acho que foi no YouTube que. Não, alguém colocou numa live uma cena que eu fiz numa novela chamada Mandala, muitos anos antes, era 1987, 88. Então, rever aquelas imagens assim, a quase, imagina, eu olhava assim, é muito louco, porque quando você está gravando uma novela, você decora uma quantidade fantástica de texto todos os dias e esquece tudo para poder gravar novamente no dia seguinte outros textos. Então, a sua cabeça, seu cérebro, é uma espécie de esponja. Você espreme ele, tira o texto do dia para entrar texto novo. Aí no dia seguinte você grava aquilo tudo e tem que jogar tudo aquilo fora da sua cabeça para poder abrir espaço para mais texto. E isso acontece, tem um efeito, para mim, pelo menos, engraçado, porque tem coisas que eu, às vezes, revejo no ar, imagens de trabalhos muito antigos, eu olho para aquilo e falo assim, mas eu fiz isso, eu nem me lembro de ter feito essa cena. Eu nem me lembro de ter estado ali, de ter dito essas coisas. Apaga da memória da gente. Assim, é muito louco e, ao mesmo tempo, é muito, muito interessante ver como funcionam os processos mentais de um ator que tem que decorar uma tonelada de texto toda semana, né? Mas eu me lembro que 96 foi um ano muito intenso da minha vida, assim, para o bem e para o mal. Tinha muita coisa acontecendo, coisas de trabalho bacanas, é, e eu estava fazendo também um espetáculo de teatro que eu gostava demais de fazer, que era o Mercador de Veneza, do Shakespeare, dirigido pelo Amir Haddad, e foi um trabalho extraordinário e tal. Foi também o ano que acabou
O meu primeiro casamento, eu estava separando, então foi uma época turbulenta também da minha vida. E logo em seguida disso, meu pai, que ele estava com um problema de câncer, ele acabou falecendo logo depois da novela. Então foi uma época assim tão tão cheia de acontecimentos, de reviravoltas na vida, algumas dolorosas. E eu sempre acho que um personagem, de alguma maneira, ele sempre. Um personagem importante que você faz na vida, sempre, de alguma maneira, ele reflete algum processo interior seu. É, sempre ele é uma espécie de metáfora do que você está passando na sua vida. Então, aquela história de amor tão sofrida e que terminou de uma maneira tão triste, de uma certa maneira é, ilustrava uma parte da minha vida, do que estava acontecendo comigo também. Muito embora também é, tenha sido uma época em que muitas coisas legais aconteceram. Então, assim, a fazer aquele trabalho, por exemplo, o processo de preparação, de ensaio, as gravações, foi uma coisa muito prazerosa de fazer. Eu curti muito. E eu contracenei com amigas, com atrizes, atores, colegas que eu gosto muito. A própria Drica Moraes, que fazia Violante, ela é muito minha amiga, uma atriz extraordinária, que eu adoro e que eu conheço há muitos anos. Eu conheci Drica Moraes 10 anos antes de Chica da Silva. A gente fez uma peça infantil chamada é, De Repente no Recreio. E ela era uma menina na época, muito, muito pequena. 1987 eu fazia com ela essa peça. Eu tinha 26 anos, ela tinha acho que 20. Ela era muito garotinha. Então, assim, a gente reencontrar com atrizes e atores que a gente gosta, e a gente tem uma relação de amizade, é sempre muito prazeroso. E a Drica é uma atriz extraordinária, contracenar com ela é bem exigente. Assim, eu já tive o privilégio de contracenar com muitos colegas que eu admiro muito, e porque, entre outras coisas, a gente sempre aprende ao jogar com pessoas talentosas, você acaba mobilizando todas as suas energias, porque porque é um processo muito rico, né? Então, ao mesmo tempo que é desafiador, é muito prazeroso você poder bater bola com uma pessoa tão talentosa quanto ela, né? Então, como outras pessoas que eu trabalhei na novela, tinha muita gente, muitos amigos que eu sinto muita saudade. E foi uma época assim, a Rede Manchete estava numa época assim, no início do fim. Ela acabou poucos anos depois, né? A Manchete, acho que ela foi vendida, foi fechada ainda nos anos 90, ainda tipo 98, 99. Então, a Sim. Chica da Silva foi uma espécie de canto de cisne da Manchete, e foi um belo canto de cisne, porque foi uma novela extraordinária que fez muito sucesso na época, eu me lembro. Com certeza. Marcos, eu tenho uma. Antes de a gente continuar, eu quero ver muitas coisas de você. Só você explicar mais ou menos como é que vai ser a dinâmica do nosso bate-papo aqui na nossa live, tá? Para Aham. começar, apesar que você já introduziu muitas coisas, eu queria que você desse brevemente o seu currículo como ator. Apesar que tem muitas coisas, são mais de 40 participações entre séries e novelas, né? Eu fui Sim. contar assim, gente, coisas demais. Ele já fez muita coisa. Queria que você falasse brevemente sobre você, que você se introduzisse, na verdade. Depois dessa introdução, eu queria compartilhar com vocês algumas perguntas dos fãs do Instagram e do Facebook. Logo após, a gente fala um pouco sobre os bastidores e, para finalizar, eu queria que você falasse da sua vida na atualidade, o que tem acontecido na sua carreira durante esse 2020. Pode ser assim? Claro, com o maior prazer. Então, a gente começa por onde mesmo? Por ordem na Você se organização? introduz. Você se Então, introduz bom, agora. Fala quem você é. bom, meu nome é Marcos Breda, eu tenho 59 anos, eu comecei a trabalhar como ator. Alguém está dizendo que a imagem tá ruim, é isso? A transmissão tá truncada? Ou não? É, Você Você está me consegue me vendo ver bem? normalmente? Eu Eu estou te vejo vendo você. normalmente.
Bom, então acho que está tudo certinho. Bom, de qualquer maneira, eu comecei a É, trabalhar em 1980. Ah, o pessoal está dizendo que a tua imagem, Thiago, que está. a minha. É, parece que algum problema Gente, Mas eu tô, eu eu tô, vou eu tentar tô. ficar caladinho, eu vou tentar ficar caladinho, porque já que a sua imagem está melhor do que a minha, não vai estar dando problema. Bom, Porque se a gente o que eu entrar posso. e sair de novo, acho que vai ser mais complicado. Tudo bem. O que eu posso dizer é que eu comecei a trabalhar como ator em 1980 e esse ano, no final desse ano, eu vou completar 40 anos de trabalho e 60 de idade. E durante esse tempo, o que eu mais fiz na minha vida, eu comecei no teatro, fiz teatro a minha vida toda e continuo fazendo. É, nesses quase 40 anos, já foram 42 peças de teatro. É, em cinema, eu fiz aí mais de uns 30 filmes, trabalho de televisão também. Eu trabalhei em todas as emissoras. Trabalhei na TV Educativa, trabalhei na Manchete, trabalhei na Globo, no SBT, na Record, na Bandeirantes. É que nem meus filhos costumam dizer, eu repito sempre isso, né? Meu caçula virou para mim e falou assim: pô, pai, tu é mais rodado que pratinho de micro-ondas, né? Mas, mas o fato é que eu realmente eu gosto muito de trabalhar. Eu sou um ator que acredito em sua dor, em trabalho duro, assim. Então, assim, tem até uma amiga minha que ela fala assim, Breda, ela é astróloga, ela fala assim, você é ascendente Capricórnio. Ascendente Capricórnio veio ao mundo a trabalho, não veio a passeio, né? Então, eu gosto muito de trabalhar, eu estou sempre trabalhando. Aí, esses tempos eu estava tendo que fazer, digitar o meu currículo, atualizando. O pessoal falando aí, o Rico e Lázaro. Rico e Lázaro foi a última novela que eu fiz na Record. E essa novela é muito especial para mim porque é a novela em que meu filho estreou como ator em televisão. Ele começou a trabalhar como ator, estudar aos 9 aninhos, no tabladinho, e com 10 ele fez teste para fazer a novela, passou e fez meu filho na novela. Eu quase morri quando o moleque de 10 anos entrou no estúdio para contracenar comigo. Muito legal. Mas durante todo esse tempo, todos esses 40 anos, eu estava digitando meu currículo, olhei e falei, mas meu Deus do céu, como é que eu tive tempo de fazer alguma coisa além de trabalhar na minha vida? Porque é uma loucura, assim, o que tem de coisa, assim, eu vou vendo, eu vou descobrindo, tem coisas que eu esqueci de colocar no currículo, daqui a pouco eu descubro uma foto e falo, meu Deus, eu fiz isso, eu nem lembrava disso, porque eu sempre trabalhei muita, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, já- teve épocas em que eu estava fazendo teatro, cinema e televisão ao mesmo tempo, em duas cidades diferentes, às vezes em três cidades diferentes. Assim, eu me lembro de uma época maluca, vou te dar um exemplo. Em 1995, um ano antes de fazer Chica da Silva, eu estava fazendo duas peças de teatro ao mesmo tempo, uma em Porto Alegre, Bailei na Curva, e uma no Rio de Janeiro, que era chamava-se Como Diria Montaigne. E em São Paulo eu estava gravando uma novela do SBT chamada As Pupilas do Senhor Reitor. Então, o que acontecia? Eu me revezava, eu fazia um fim de semana a peça em Porto Alegre, aí ia para São Paulo, gravava a novela do SBT a semana toda e no fim de semana seguinte eu estava no Rio para fazer a outra peça. Então, morar em três cidades diferentes, fazendo três trabalhos diferentes, uma novela e duas peças, é um pouco enlouquecedor, mas eu dei um jeito de costurar tudo isso e confesso que eu tinha um prazer imenso de pular de um lado para o outro e conseguir atender aqueles trabalhos todos. Além de fazer teatro, além de fazer cinema, além de fazer televisão, eu também fiz. Eu sou formado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz mestrado aqui na Unirio, mestrado em teatro. E depois disso, eu passei um tempo, quase um ano na Inglaterra, tive uma bolsa de estudos para estudar teatro em Londres. E quando eu voltei, comecei a produzir uma peça, comecei a dar aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, além de trabalhar em teatro, cinema, televisão, eu tinha e
tive durante bastante tempo uma trajetória acadêmica consistente, né? Depois de fazer o mestrado, defender a minha tese de mestrado é sobre a utilização de capoeira na preparação corporal de atores. Eu fui capoeirista durante mais de 30 anos, ao mesmo tempo que eu também sou piloto de kart, então eu também Deixa eu até misturava. aproveitar essa brecha, Marcos, porque a Hum, Tatiana, que é a nossa moderadora lá no Facebook da página, ela fez justamente uma pergunta sobre isso para você. Eu já vou aproveitar e fazê-la. Ela disse o seguinte: com relação ao seu livro, que é o livro O Ator e a Capoeira, correto? Na Falei o título verdade, correto? é uma tese, mas que ainda não virou livro. Quer dizer, Ah, ele tá. tem 5 exemplares, 5 cópias na biblioteca da Unirio. E eu tô ainda. Isso ainda vai virar livro. Existe um projeto para fazer isso. Eu já comecei a reescrever a tese para transformar ela em livro, mas o nome original da tese era Elementos de Capoeira na Preparação Corporal de Atores. Ou então, a ideia, nessa tese eu desenvolvo uma fundamentação teórica e prática de como utilizar a capoeira para a preparação corporal de atores, né? Que não é só uma preparação física, é uma preparação psicofísica, né? Então, eu quer dizer, acho que eu fugi um pouco da pergunta, porque a pergunta Não, ainda dela. não fiz a pergunta. Ah, tá bom. Então diga. Eu ia fazer. Ela perguntou o seguinte: em qual momento a capoeira entrou na sua vida, Então, Tatiana? a capoeira entrou na minha vida em 1984, em Porto Alegre ainda, que eu namorava uma menina que era capoeirista, então eu via ela, eu ia sempre assistir ela treinar, achava aquilo super, super bacana. E foi uma época que eu estava fazendo também aula de acrobacia, de circo e tal. Aí eu comecei a perceber que uma coisa acabava ajudando a outra. E acabei começando a fazer capoeira lá em Porto Alegre, no grupo Muzenza, Netos da Muzenza, no IPA, lá em Porto Alegre. E passei mais de 30 anos, quer dizer, eu fiquei um ano, 2 anos em Porto Alegre, jogando capoeira, aprendendo, me batizei, fui trocando corda e tal. Aí, depois disso, eu me mudei para São Paulo em 86 e continuei estudando capoeira em São Paulo. Eu estudei com o mestre Brasília, com o mestre Kenuro. Depois eu me mudei para o Rio de Janeiro em 87. E aí passei por vários mestres daquela época: o Camisa, o Garrincha, o Peixinho, o Gil Velho, o Nestor Capoeira. Até que eu acabei fixando com o Garrincha, que virou meu mestre aqui no Rio. E desde então ele é o mestre burguês também. Eu joguei em Porto Alegre com o Tatiana burguês. conhece tudo, ela está colocando tudo aí embaixo, os nomes que você está É, citando. não, é extraordinário. O mundo da capoeira é uma coisa muito fascinante, assim. Eu sou muito fã e, é, e jogo até hoje. Jogo até hoje. Assim, no final do ano passado, Alice Borges, a atriz, a gente estava fazendo um espetáculo juntos e o filho dela é capoeirista, tem 14 ou 15 anos o moleque, ia ter um batizado e ela perguntou se eu podia ir no batizado para jogar com o menino dela. E aí eu fui. E aí, jogando no meio daquela molecada, putz, o fôlego durou 1 minuto só, mas aquele minuto foi intenso, né? E porque capoeira é uma coisa que ela é uma atividade aeróbica e anaeróbica também, dependendo do ritmo que você joga. Se você pegar um São Bento grande puxado, você tá com. Olha aí, ó, tem gente que fala, mestre Tony Vargas, veja você. É Eu a conheci. Tatiana, ela que mandou essa pergunta para você, ela conhece. Então. Então, assim, uma própria Angola, que aparentemente é mais lenta e tal, mas ela exige muita força, muito equilíbrio, uma técnica muito apurada. Então, durante todos esses anos, eu treinei bastante aqui no Rio, com o Garrincha, troquei o cordel pela corda. Em Porto Alegre era o pessoal da Muzenza, aqui no Rio entrei para o pessoal da Senzala.
E tive muitos amigos, inclusive a mãe dos meus filhos, eu encontrei pela primeira vez na capoeira. E a gente não está mais junto, mas a gente teve dois filhos juntos. E o nosso encontro foi através da capoeira, através de uma roda de capoeira ao som do berimbau. Interessante. E muito legal, assim, eu tenho um carinho extremo por todos os mestres por quem eu tive o privilégio de passar. Eu joguei com tanta gente bacana, e conheci tanta gente legal, aprendi tanta coisa. Aliás, uma das melhores lições que eu tive como ator foi numa roda de capoeira, por incrível que pareça. E daí que veio a ideia de eu fazer a minha tese de mestrado em teatro sobre capoeira. Porque como eu era acróbata, fazia acrobacia de circo, aquelas coisas de solo, ginástica olímpica, mortal, flick, etc, etc, eu fazia muita pirueta na roda, né? Então eu entrava, ia para o pé do berimbau, entrava já dando um AU mortal de costas e aí voando, né? Eu tinha, imagina, 25 anos, assim, com o auge da energia, com o auge da flexibilidade. Eu jogava como se não houvesse amanhã, né? E jogava, e dava mortal, e dava flick, e fazia S dobrado, voo do morcego, não sei o quê, tá, 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 tá. Aí um dia, o mestre me chamou num canto, o mestre Garrincha, né? Ele falou assim, Bredas. Ele me chamava de Bredas. Até hoje me chama de Bredas, não sei porque. Eu falei, mestre, eu sou um só. Eu sou o Bredas. Não, tu é o Bredas. E aí o mestre Garrincha me chamou num canto e falou assim, posso te dar uma real? O teu jogo é chato pra caralho. Eu falei, mas eu achei que eu estava arrasando, né? E ele me descascou. E aí eu falei, mas por que, mestre? Ele falou, porque você está jogando sozinho. Você está usando a roda de capoeira para se exibir. Tu dá pirueta, tu faz esse jogo espetaculoso aí, mas tu não tá jogando com teu colega. Tu tá mais interessado em se exibir para a roda do que trocar um diálogo com teu parceiro. E foi uma lição valiosa, extraordinária para mim. Eu mudei o meu jeito de jogar a partir desse dia e, e eu levei isso para o teatro. É um ensinamento que eu, durante as minhas aulas, quando eu dava aula na universidade e nos cursos que eu já dei, nos workshops que eu já ministrei, eu sempre cito esse exemplo, dizendo que no palco o ator contracenando com o outro é a mesma coisa que um capoeirista na roda. A plateia só vai achar interessante aquele jogo quando os dois estiverem jogando para o prazer mútuo, ou seja, se eu estou jogando com você, olho no olho, está rolando uma energia que boa entre a gente, o nosso jogo vai ficar legal. O nosso jogo vai ficar interessante de se ver. O nosso jogo vai chamar a atenção do olhar da plateia. Mas se a plateia, a roda, ou no caso, no teatro, a própria plateia, vê que um ator está em cena se exibindo muito mais do que está querendo contar a história do espetáculo, e principalmente trocar energia, olhar, jogo com o seu colega, a plateia pode ter gente na plateia que nem esteja habituada a ir ao teatro e não consiga decodificar os códigos teatrais, mas a plateia vai achar esse ator chato, porque ele vai perceber, a plateia vai perceber que aquele cara ali é um egoísta. É um cara que ele é incapaz de jogar, de trocar, né? E isso é incrivelmente decisivo. Isso é incrivelmente decisivo na capoeira, no palco, na vida, né? Quando você está com alguém, mas você está mais focado em você do que no outro, né? Esses tempos eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou uma coisa muito engraçada. Ela falou, pô, arrumei um namoradinho aí e tal, a gente estava num motel, mas aí eu percebi que em determinado momento o cara estava se olhando no espelho, ele se olhava no espelho mais do que olhava para mim. E eu achei isso extraordinário, porque é isso mesmo. É isso Uhum. mesmo. É a pessoa que está ali, ao invés de olhar para a parceira, poxa, vocês estão transando, está rolando tesão, amor, carinho e tal. Não, o cara estava olhando, pô, será que eu estou bonitão aqui no espelho? Será que eu estou mandando bem? Será que eu estou musculoso? Ou então aquela
ela fala assim, pô, é uma sensação terrível de solidão. Eu estou aqui, mas o cara não está comigo. Ele está mais interessado em se ver no espelho do que me ver, né? Então, isso vale para uma noite de amor, isso vale para uma roda de capoeira, isso vale para um palco, isso vale para a vida, né? Você não está sozinho. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou conectando isso com esse momento bizarro que a gente é, exatamente, narcisista, exatamente. Está cheio de capoeirista narcisista, está cheio de ator narcisista, está cheio de pessoas narcisistas que estão mais focados no seu umbigo do que em olhar para o mundo. E por que eu estou falando isso? Porque agora, no meio dessa pandemia, em que a gente está sendo obrigado a passar por essa quarentena, e sorte de quem pode ficar em casa, porque tem gente que está sendo obrigada a sair para a rua e se arriscar a se infectar e, eventualmente, desenvolver essa doença terrível e vir a falecer. Mas essa doença também, entre outras coisas, ela nos ensina que estamos todos conectados. Todos dependemos de todos. Todos temos que enxergar o outro como uma pessoa e não como um número, não como alguém que está ali apenas para nos servir ou alguém com quem eu quero tirar algum proveito. O planeta está doente porque as pessoas estão doentes, né? Doentes da cabeça, doentes do espírito. Então a gente tem muita coisa a aprender, eu acho, com isso. Se a gente souber aprender e ouvir a lição. Eu podia, naquela época, quando meu mestre Garrincha veio me dar esse toque, eu podia ficar ofendido, podia ficar puto, e eu não teria ouvido um conselho extraordinário. Ele deu um puxão de orelha que foi decisivo. Ele falou assim, moleque, você é elástico, você é acrobático, você tem a sua habilidade, tem o seu jogo, mas o seu jogo é chato, porque você é egocêntrico, você é narcisista. É isso que ele estava falando. E isso eu levei para a minha vida toda. E é por causa disso que eu utilizei a capoeira no contexto do treinamento de atores, porque a capoeira é capaz de treinar o ator a contracenar. A capoeira, ela é o equivalente físico do jogo de improvisação do ator, né? É uma partitura Marcos, corporal. aproveitando depois, desculpa te cortar, Não. porque como o nosso tempo é um pouco curto para mim, 59 minutos Uhum. passa muito Não, rápido. mas eu entendo, é verdade. E você tem muitas perguntas a responder. E eu gostaria que você pudesse reservar esse tempinho, senão a gente vai passar o tempo e as pessoas não vão Vambora. responder as perguntas. Não que o que você está falando não é importante, Não, é mas porque eu eles estão entendo perfeitamente. empolvorosos, querendo saber algumas coisinhas também. Pode ser? Sempre que a gente fala, claro, sempre que a gente fala sobre um assunto que a gente gosta, no caso da capoeira, a gente se Sim. entusiasma e vai embora. É isso mesmo. Vamos lá. Então, ótimo. Vou falar o nome das pessoas e você responde as perguntas delas, porque elas estão empolvorosas de saber. Primeiramente, vamos falar sobre as cenas em Chica da Silva. O Rê Alves, a Vanilde Souza Almeida, o Ivo Fernandes e o Luciano Gomes tiveram perguntas parecidas. Como foi fazer aquela cena que você tinha que passar pela... Ah, esqueci agora o nome. Mas uma cena que você foi pego, né, pelos dragões ali, porque você estava roubando diamantes, e naquele momento o Jacobino pediu para tirar suas roupas para ver se você tinha diamante guardado em algum lugar. E naquela hora surgiu o seu nude, né? Deu um close assim na sua bunda e foi uma cena de nudez. Eles querem saber como é que foi fazer essa cena, se foi difícil, se você ficou constrangido em ter que fazer essa cena. Não necessariamente, não fiquei constrangido, não. A ideia era que a cena tivesse o maior realismo possível. É claro que é uma cena violenta, é uma cena que simularia aqueles... Porque, assim, antigamente, e não só naquela época, hoje em dia tem gente que são as mulas, né? Que engolem pacotes de droga para carregar no estômago, né? E, às vezes, eventualmente, as pessoas morrem porque o pacote arrebenta dentro do estômago e a pessoa tem uma overdose e morre. Mas, naquela época,
o pessoal que roubava diamante enfiava nas partes íntimas mesmo. As mulheres, inclusive, tinham mais de uma opção para poder transportar os diamantes. E aí, aquela cena que eles vasculham o Amadeu e a sua namorada, a cena sugere que eles colocam a mão dentro da xoxota dela, dentro da bunda dela, dele, para procurar se tem diamante ali dentro ou não. É de uma brutalidade tal, mas é evidentemente que aquilo é uma coisa fingida. Ninguém ficou metendo a mão dentro da bunda de ninguém, evidentemente. Agora, evidentemente também que você ficar pelado na frente de 50 figurantes, no meio aquele lugar ermo, com areia, com terra e tal, uma cena de violência que você toma pancada, por mais que você é, a, a Gênesis Stack Flat, muitos amigos dando risada aqui. Mas ninguém me enrabou, não. Chica da Silva, não. Mas o que acontece é que, por mais tecnicamente que você trabalhe, uma cena de luta, uma cena de violência, sempre você corre o risco de se machucar. Olha lá, ó, o Vieira Mímico, Fernando Vieira, ele estava lá, ele era um dos atores, ele era um dos dragões, né? E assim, são cenas, tanto em teatro, como em cinema, como em televisão, cenas de violência, cenas de porradaria, de briga, etc, etc, etc. Tem que ser muito técnico, muito bem feito, porque qualquer idiota é capaz de machucar o outro, dar uma porrada de verdade. Mas fazer na técnica os atores preservando a integridade física do colega, aí é para profissional. E a gente. Você falando sobre isso, e falando sobre o Vieira, que está aqui também, mandar um abraço para ele, os toques que ele me dá também aqui no privado. Obrigado, Vieira. Ele participou da nossa primeira live. Ele disse que viu uma cena em que você estava sendo dirigido pelo o Avancini, obviamente, né, porque ele era o diretor, e ele foi bem rude com você. Ele chegou a citar isso, o Fernando Vieira, na live que ele participou com a gente. Eu queria saber se realmente, como é que foi, como é que você lidava com o Avancini, mesmo a sua participação sendo curta, ele exigia muito de você para que você mostrasse algo além, como é que era a Não, é relação assim, de você com ele no o, set? O Avancini, ele era exigente com todo mundo, não só com os atores, com os técnicos, com a produção, com o Avancini era sempre jogo duro. Assim, ele era um cara bastante exigente e às vezes passava um pouco do ponto. Essa é a verdade. Assim, as pessoas assim, tinham respeito por ele, pela trajetória dele, pelo grande diretor que ele era e tal, mas às vezes ele passava um pouco do ponto, passava um pouco do limite, era um pouco sádico com as pessoas, e é uma coisa que, sinceramente, eu hoje não toleraria, sinceramente. Eu não tenho, nessa altura da minha vida, vou ser bem franco com você, eu amo trabalhar, mas eu funciono na base da gentileza, eu funciono na base da parceria, da amizade, da alegria, do amor. Cara que grita comigo, diretor que vem dar esporro, que vem, enfim, querer transformar a minha vida no inferno, não vai transformar, porque eu vou embora. Aliás, eu nem vou. Eu nem vou porque eu não tenho paciência para isso. Nessa altura da minha vida, sinceramente, eu já passei por situações e por diretores em que, muito jovem, você ainda está aprendendo e você se submete a determinados maus tratos que hoje eu acho inadmissíveis. Assim. O Avancini, por exemplo, a minha última cena de Chica da Silva, eu ficava enforcado, né? Eu morri enforcado. E como é que é feito o enforcamento? Você usa um, boldrin que se fala, mas enfim, é uma cinta de couro que pega na cintura, pega na sua virilha, nos dois lados da virilha e no seu peito, e tem um gancho aqui onde a corda é engatada. Então, claro que você olha ali, a pessoa parece que está realmente enforcada, mas você está sendo segurada, você tá pendurado por um cinto que pega o seu corpo inteiro e que aperta. É muito doloroso, porque pega na virilha, aperta seu saco, é ruim, não é legal, não. Mas tinha que fazer, vamos lá, vamos fazer. E aí,
foi uma epopeia, porque o Avancini gritando com a equipe, gritando com os atores, gritando comigo, gritando com todo mundo. O Avancini adorava gritar. E eu, assim, respirando fundo, falando, não, vamos lá, vamos fazer a cena e tal. E aí tem a cena de enforcamento, o cara chuta o banco, o personagem estrebucha e morre. E aí, não sei o que, eu fiquei ali pendurado, e aquela coisa me doendo na virilha, aquela coisa me doendo, porque ele troço apertando, me machucando e tal. E já estava caindo a tarde, e começou a mosquito aparecer e tal. Eu estava com aquela roupa do padre, que era uma saia praticamente, entrando mosquito, me picando, e eu tinha que ficar imóvel. Aí chegou uma hora que a Vancini, não sei o que, agora fica aí mais um pouco, nós vamos colocar a câmera lá em cima do prédio para fazer o último take, não sei o que. E eu fiquei ali, mas olha, doendo para cacete aquela cinta me apertando, né? E eu quieto ali, e os mosquitos me mordendo, e aquela cinta me apertando, e eu já quase com cãibra de dor daquele negócio. Daqui a pouco eu olhei, abri um canto do olho, e assim, eu estava sozinho. O Avancini resolveu fazer uma brincadeira comigo, já tinha terminado de gravar, e ele foi embora, recolheu a equipe e me deixou ali pendurado para fazer uma Sério? brincadeirinha. Sério. E aí, rapaz, eu vou te dizer uma coisa que eu pensei uma, duas, eu falei, eu vou lá e enfiar porrada nesse filho da puta, entendeu? Mas aí eu pensei, falei, não, não vale a pena. Não vale a pena. Aí eu cheguei lá para trocar de roupa, era meu último dia para ir embora, e ele, e aí, ha. Falei, ha, é o cacete, virei as costas e fui embora, entendeu? Porque é uma coisa inadmissível, assim, inadmissível. É outra geração, era uma outra época, eu conheço muitos diretores que trabalhavam nessa vibe, vamos dizer assim. Mas eu, sinceramente, eu tenho tolerância zero com esse tipo de coisa. Assim. Aprendi muita coisa com a Vancini durante aquele pouco tempo que a gente trabalhou ali junto, mas eu te confesso aqui que uma das razões pelas quais eu topei fazer a novela é porque era um tiro curto, era uma coisa de um mês de trabalho e depois acabava. Porque Então eu você foi convidado para a novela, você não chegou a fazer teste, você foi convidado para a novela. convidado para fazer a novela, não fiz teste não. E, na verdade, esse tipo de brincadeira sem graça era muito mais comum, não só na televisão, é, mas em teatro especialmente. Tinha muitos diretores que gostavam de torturar o ator, assim. E isso é uma coisa que existem atores que topam esse tipo de coisa, mas eu não. É assim, ó, se você falar direito comigo, me tratar direito, a gente vai se dar super bem. Mas a hora que você gritar comigo, a hora que você for grosseiro comigo, vai ser uma vez só. Porque eu vou embora, eu não tenho tempo, paciência, interesse em trabalhar de uma forma assim, sadomasoquista. Entendeu? Eu não sou masoquista. Eu vou com a minha cara, eu gosto de mim. Entendeu? Então, foi um prazer? Foi. Foi um grande prazer fazer a novela, foi um grande prazer fazer o Amadeu. É, mas eu topei também porque era um tiro curto, porque eu não ia ter muita paciência. Se eu fosse fazer a novela inteira, ia chegar o dia que eu ia perder a paciência com ele, ou eu ia dar uma bifa no cara, ou ia, enfim, ir embora. Então, assim, quando eu sei que pinta um convite em que está embutida essa possibilidade, eu prefiro não. Obrigado. Obrigado. Até Eu falando funciono. sobre isso, Marcos, tem uma Ah, pergunta. Em caso de um remake da Chica da Silva, se você fosse convidado, você aceitaria? Porque não seria o Avancini, obviamente, o diretor, mas você aceitaria fazer uma participação? tudo depende do personagem que eu fosse fazer. Eu não tenho mais idade para fazer o Amadeu, eu faria talvez algum outro personagem, não tem problema. Tem muitas variáveis num processo de para você falar eu topo ou eu não topo fazer esse trabalho. Depende do personagem que eu fosse que me convidasse para fazer, depende de quanto iam me pagar, depende em que parâmetros eu iria trabalhar, porque eu gosto tanto de trabalhar que eu já trabalhei às vezes em condições assim muito complicadas, muito precárias, mas porque eu sempre fui muito romântico, muito apaixonado.
Mas hoje em dia, sinceramente, tem coisas que eu prefiro ficar em casa, porque senão eu vou me aborrecer. É mais ou menos assim, quando você tem 20 anos, você quer ir em todas as festas que estão acontecendo na cidade naquela noite. Mas depois de uma certa época, você olha assim, fala assim, vou nessa festa, vou ficar na Netflix, vou abrir um vinho aqui e pronto, Entendi. entendeu? Você começa a prezar mais a qualidade do que a quantidade. E eu acho que isso é bom, isso é amadurecimento também. Mas, enfim, volto a dizer, ter feito Chica da Silva foi muito legal, muito legal. E eu sou O grato resultado ao... você gostou quando você se viu na Eu tela, gostei, porque é, os closes que davam em você eram incríveis. As suas expressões, né? O realismo que você viveu, Amadeu. Eu vou até pegar esse tempo agora para te fazer uma pergunta de um dos seus seguidores, porque eles falaram que a forma que você teve essa troca com a Silvia Buarque, que foi Elisa, foi tão intensa, que. Deixa eu ver o nome da pessoa aqui. Ah, é, isso eu não posso esquecer. Depois eu olho o nome, mas eu lembro a pergunta. Que você viveu com ela um amor muito intenso na novela, né? Na vida real, você teria coragem de também largar tudo por uma pessoa e fazer a mesma coisa que o Amadeus fez? olha, Esse cara, amor eu acho que passional? sim. Sim, eu vou te dizer que, obrigado, tantos elogios de amigos e amigas queridos, o Fernando Vieira, a Deus, a minha amiga aqui. É, eu, assim, eu te digo que, olha, depende demais, assim, de qual seria a configuração completa do trabalho como um todo. Mas assim, realmente tem opções na minha vida agora que estão em primeiro lugar. Eu fugi um pouco da pergunta, essa é a verdade. A pergunta que a pessoa fez ali, exatamente, me repete ela, por favor. Se na vida real você também teria coragem Ah, de sim, a fazer a mesma Silvinha coisa que o Buarque. Amadeu, Agora tudo por entendi. um amor? Sim, eu acho que sim. Eu já fiz isso alguma vez, em alguma época da minha vida. E a Silvinha Buarque foi um grande prazer de ter contracenado com ela, porque ela é minha amiga, uma pessoa que eu adoro, foi uma das primeiras amigas que eu fiz aqui no Rio de Janeiro quando eu estava me mudando para cá. E eu tenho uma amizade, um carinho, uma admiração enorme por ela, pela Drica, pelo Fernando Vieira, que estava lá com a gente, pelo Charles Miller, que também estava lá naquela época trabalhando como ator. É, eu acho que sim. Eu sou um cara bem racional, mas já fiz já cometi as minhas loucuras por conta de amor e eu acho que eu seria capaz, sim, de largar tudo em nome de um amor. Era bonito, é uma história bela e triste a história de Amadeu e Elisa, né? Aquele amor que eles estão condenados, eles estão condenados. É, Isso me lembrou, engraçado, isso me lembrou um filme chamado Highlander. Não sei se você viu, ou se as pessoas viram. Sim. É, O Highlander é uma história de um guerreiro imortal que envelhece. Então ele vive a vida fora, aí ele se casa com a esposa envelhece, morre, e ele não envelhece, ele não morre nunca. E tem uma música linda que o Fred Mercury cantava na época, Who Wants to Live Forever, né? Quem Uhum. quer viver para sempre, né? Onde o início da música tem uma letra assim que ele fala não há tempo para gente, não há espaço para gente, apenas um único e doce momento reservado para nós. E pronto. Eles se encontraram, eles se amaram e eles se separaram para sempre. Então, era um casal condenado. É um casal condenado à separação, à morte. Né? Então, o amor de Elisa e Amadeu era um amor condenado, mas era um amor. Antes de ser condenado, era um amor. E eu acho que eu seria capaz, já fiz várias, já tomei várias decisões tresloucadas por conta de algumas paixões que eu tive na vida, mas eu entendo o Amadeu quando ele comete aquela loucura toda para ficar perto dela. Acho que o amor
é o que a gente leva da vida, né? Eu acho que não só qualquer forma de amor vale a pena, né? Como é o que dá sabor à vida, né? O tempero. Esse, sem amor não vale muito a pena, não. Melhor. Amor é uma montanha russa, né? Mas vale a pena. Sim. Quando termina o passeio, você fala, uhul, valeu, foi bom pra caramba. Thank you, next. Imagina. Então, já chamando de Amadeu. Marcos, eu quero aproveitar essa pausa para eu agradecer as perguntas, porque me mandaram muitas perguntas e algumas, de fato, você já respondeu. Então, eu Aham. queria agradecer a quem me enviou as perguntas, que foi a Fernanda Dias, a Silvana Menocello, se não me engano, e a Luciana Galindo. As perguntas de vocês já foram respondidas com relação à cena, né? A cena do enforcamento. E também sobre o uso, né, das roupas de época. Você já falou que era bem quente, não era fácil, tinha uns mosquitos que ainda entravam lá dentro, né? Nossa, aqueles mosquitos que pegavam você por baixo, puta que pariu. Difícil. Tem a outra pergunta agora falando sobre os trabalhos na TV, da Vera Araújo Marcos. Ela pergunta por que você saiu da Globo e foi para a Record fazer novelas bíblicas. E uma outra pergunta, já emendando, o Jonathan Santos Marcos, ele perguntou por que você deu um tempo da televisão, porque faz um Não, tempo na que ele não verdade, te vê na TV. então, na verdade, eu, como eu falei, eu já circulei por todas as televisões. Eu comecei na TV Educativa em Porto Alegre em 82, 83. Primeiro trabalho em televisão foi lá. Depois eu fui para a Globo em 84, eu fiz O Tempo e o Vento, com direção do Paulo José. Depois eu fui para Manchete para fazer Helena. Depois eu voltei para Globo para fazer Mandala, Que Rei Sou Eu, Gente Fina, Vamp, Contos de Verão. Foram 5 novelas seguidas durante 5 anos. Aí eu fui, voltei para Manchete para fazer Guerra Sem Fim, uma novela do Marco Schettman. Depois eu fui para o SBT para fazer As Pupilas do Senhor Reitor. Depois vim para Manchete de novo para fazer a Chica da Silva. Depois eu voltei para Globo para fazer Zazá e Malhação. E aí fui morar na Inglaterra, voltei, fiz. Cara, voltei para Globo, voltei para Record, fui para Band, voltei para Globo. E assim, e as pessoas falam, por que você não fez mais novela? Eu, assim, não é porque a gente não está fazendo novela que a gente não está trabalhando. Eu tenho trabalhado demais, assim, mas é que eu faço também muito teatro, muito cinema. Eu, assim, eu sou bissexto em novela. Eu faço, rodado mesmo, pode crer. Então, acontece que as pessoas, você parou de trabalhar como ator? Eu falei, não, não parei mesmo. Eu nunca parei de trabalhar durante esses anos todos, graças a Deus. Mas é que as pessoas acham que se você não está no ar, você não está na televisão, você não está trabalhando como ator. E eu nunca, nesses 40 anos, eu nunca fui contratado direto, fixo de televisão nenhuma. Então, assim, as pessoas. Tem um Sempre ditado trabalhou pro obra. é por obra certa. O Fernando Vieira, meu querido, falando Feliz Ano Velho. Isso era 86, quando a gente filmou esse longa-metragem baseado no romance do Marcelo Rubens Paiva. Então, durante esses 40 anos, eu nunca tive um vínculo estável com nenhuma televisão. E tive épocas que eu ganhei bastante dinheiro, teve épocas que eu não ganhei nenhum dinheiro. Então a gente tem que fazer uma média aritmética ponderada. Quando você está ganhando, guarde, porque você vai chegar a época que você não estará ganhando nada. Então, durante todo esse tempo, eu tive 2 filhos, eu estou criando 2 filhos, tenho um filho de 18 e outro de 14. É, Tudo na minha vida vem do trabalho de ator, do trabalho de produtor, do trabalho de diretor, do trabalho de locutor. Eu, por exemplo, agora durante a pandemia, eu não tenho nenhum vínculo estável, não tenho nenhum salário, estou super duro, mas eu estou conseguindo trabalhar em casa. Como que eu estou trabalhando em casa? Estou trabalhando
gravando audiolivros. Eu sou locutor também, eu já fiz dublagem. É uma das minhas vidas paralelas. Então, o que eu faço? Eu estou gravando em casa, com microfone profissional, e eu passo as noites, aliás, eu tenho passado essa semana toda as noites, as madrugadas inteiras, gravando audiolivro. Aliás, eu vou mostrar uma coisa para vocês, uma intimidade extrema, olha só. É, aqui é o meu quarto. O que eu fiz? Eu fiz um estúdio dentro do armário do meu quarto. Olha só, olha que beleza. Ó, Olha eu que já fiz tecnologia. isso. Ó. Isso aqui é Que um chique. microfone Apogee. E aqui, ó, é uma meia. Isso aqui é uma argola de Que toalha de ótimo. banho. Aí eu fiz isso aqui é meu estúdio, né? Então aqui tem uma cadeirinha, eu coloco a cadeirinha aqui no meu estúdio, no meio das roupas. E essas roupas aqui, elas inclusive ajudam a abafar a reverberação, então dá uma acústica muito legal. Ah, tem uma bicha amiga minha que fala assim: porra, Bredinha, todos os viados saindo do armário e você quer agora entrar, você é sempre do contra. Mas eu tô entrando aqui no armário para poder trabalhar, para poder trabalhar. E tenho gravado audiolivros, né? Mas assim, dificílimo, porque as minhas despesas são maiores do que os ganhos como locutor. Mas então eu tenho que me virar. Por quê? Porque eu consegui economizar algumas coisinhas para poder, a época de vacas magras, quando aparece, você ter como lidar. Essa época haja vaca magra, viu? Mas a gente vai sobreviver. Eu acho que eu vou sobreviver. Todos nós iremos. Quer dizer, todos Nós nós não. iremos. Mas Nós é um temos, né? momento em Nós que não a gente. temos outra alternativa. Nós temos que sobreviver. Não, pois é, mas assim, é por isso que eu fico muito abismado em ver essa época dessa pandemia também está revelando, assim, de como o valor que se dá à vida das pessoas, né? Agora, o Brasil está lidando muito, 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 muito mal. O governo brasileiro está lidando muito, 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 muito mal com essa pandemia. Não é à toa que nós somos o segundo país com mais mortes. E olha que subnotificado. Nós estamos batendo 60 mil mortos e isso era subnotificado. Com certeza é muito mais. E então, eu acho que também é uma época que a gente está conseguindo ver quem é quem e principalmente quem é o quê, né? E fora Verdade. da sociedade, eu acho que não há solução. Então, por isso que eu falei que nessa época da minha vida, muito mais interessado do que trabalhar com gênios, eu estou interessado em trabalhar com pessoas legais. A profissão de ator é muito profissão de ator que dura 2, 3, 5, 10 anos. Eu estou falando de uma profissão de ator que dura uma vida inteira. Uma vida inteira. E para durar a vida inteira, não é com sofrimento que você trabalha. Você tem que trabalhar na vibe do amor, na vibe da paixão, na vibe do prazer, da alegria, porque tem tanta coisa, é uma profissão tão complicada. Eu fico puto quando vem gente e escreve no meu Facebook: ah, a mamata acabou, vocês vão ter que trabalhar os artistas do vagabundo. Eu falei: vagabundo é o cacete, rapaz. Eu tô com o saco meio cheio de, sabe, tanta gente ignorante que não tem a menor noção do que seja sobreviver como artista nesse país de merda, onde a arte, onde o artista, onde a cultura sempre é jogado em 15º lugar na lista das prioridades. E aí vem um escroto me taxar a mim e aos meus iguais, aos meus colegas, de vagabundo. Pelo amor de Deus, entendeu? Pelo amor de Deus. Então, a gente está aprendendo duras lições durante essa época. Mas uma das lições mais importantes é essa de visualizar quem é quem. Porque a escrotidão agora está na moda. Quem é escroto está se sentindo autorizado a fazer o outing. Essa coisa de sair do armário é a época de sair do escroto sair do armário. Né? Tem muita gente que passou a vida inteira mantendo a sua escrotidão escondida por uma capa
de verniz, um verniz de civilização, de boas maneiras, mas no fundo é um escroto. E agora o escroto se sente autorizado a ir para a rua, bater no peito e dizer: eu sou um escroto, sim, e tal. Que bom saber, porque isso tudo São também tempos vai difíceis. passar. Tudo isso vai passar. Marcos, desculpe te interromper. Sim? Porque nossa live vai terminar daqui a pouquinho, o Sim, Instagram sim. já vai me notificar. É, Antes de tô terminar, sabendo. eu não gostaria de terminar. A gente ia falar sobre atualidade, mas você já falou. É, tem algum segredo, rapidamente, você pode contar pra gente, dos bastidores? Aconteceu alguma coisa nos bastidores da novela Chica da Silva? Ou não precisa ser exatamente com você ou com algum outro ator que tenha chamado a sua atenção? E você sabe alguma coisa sobre Tereza Cerqueira, a Micaela? E logo após, queria que você mandasse um alô para todo mundo para a gente encerrar a nossa live. Olha, eu Você consegue queria. fazer isso? Eu Dois consigo. minutos? Na verdade, eu vou começar pela última tarefa. Eu queria agradecer a todas as pessoas Ok. que estiveram aqui com a gente, que participaram dessa live. Eu queria agradecer a você e as pessoas que trabalham com você pelo convite gentil, pelo privilégio de estar aqui conversando, vendo essas memórias todas. Eu não sei onde é que anda a Tereza Sequeira, eu gostaria de saber, porque é uma querida. Durante os bastidores de Chica da Silva, fora o enforcamento do meu saco, que foi naquela coisa de ficar pendurado, não me recordo de nada assim digno de nota. Mas eu prefiro me lembrar sempre das coisas boas, das coisas legais que aconteceram. Porque o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Então, eu prefiro sempre focar. A memória decanta as coisas ruins e eu prefiro me lembrar das coisas boas. O que eu posso dizer é que eu faria tudo novamente. Faria tudo novamente. Por quê? Porque naquela época, quando eu fiz Chica da Silva, eu fiz o meu melhor possível. Muitos anos se passaram e eu hoje, como ator, eu certamente tomaria outras decisões em termos de interpretação aqui e ali, determinados detalhes e tal, mas é porque agora eu tenho 59 anos e naquela época eu tinha 36. Então eu tenho que olhar com carinho para aquele Breda de 1996 e eu durmo tranquilo sabendo que eu fiz o meu melhor. Então é isso. Então eu queria dizer para vocês todos, para você e para todo mundo que está aqui, obrigado, porque eu fiz o melhor possível. E não existe travesseiro melhor do que você deitar na cama e saber, eu fiz o melhor possível. Naquela época, com as condições que eu tinha. Valeu a pena? Valeu. Para caralho, pode acreditar. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E você, e assim como a Cristel e também o Reinaldo, vários outros atores que participaram da primeira fase, eles foram muito preponderantes, porque quando você assiste as cenas de vocês, principalmente, fica assim, gente, que novela é essa? Como assim? Que interpretação é essa? Isso é real. E isso todos nós sentimos, né? Nossa maioria, todos os fãs, seguidores. Eu quero te agradecer pela sua atenção, por ter respondido a minha mensagem, por ter aceitado, por estar aqui, compartilhar um pouco do seu tempo. Para a gente é muito importante mesmo. E eu te desejo muitas felicidades na sua vida, né? Com seus filhos, com a sua família. E saiba desde já que o que você fez dentro dessa novela e também na sua carreira toda é imortal, que particularmente, eu vou falar agora por mim, sou fã de carteirinha de você, eu acho você maravilhoso. Muito Tudo de obrigado. bom e obrigado mais uma vez. A vocês todos, assim, eu fico muito feliz e acredite, foi uma honra para mim também, porque é, o ator trabalha para o seu público, né? A gente conta uma história em que a gente viaja junto e foi muito bom viajar junto com vocês todos.